Olá, turma da 81, 82 e 83. Estamos no último mês, no mês de novembro de 2020. E nessa aula de hoje, nós vamos corrigir com vocês as atividades propostas pelo livro número 8, você pega o seu livro, no capítulo número 11. Lembra, capítulo 11 nós estamos estudando sobre globalização, globalização e sociedade, capítulo número 11. E nessa aula nós vamos corrigir algumas atividades que foram feitas nesse capítulo e a gente vai trabalhar com vocês nesse conteúdo. E como falei para vocês, nós estamos na semana do mês de novembro e queremos findar no mês de novembro todos os conteúdos e deixar todas as atividades corrigidas da turma 81, 82 e 83. Sabemos que a nossa aula ainda se estende até o mês de dezembro, mas no último dia 30 de novembro quero deixar totalmente corrigido as atividades do seu livro, tá bom? Antes de iniciar nossas atividades esta manhã, desse dia, né, ou dessa tarde, para a turma 81, 82 de manhã e a turma da tarde 83, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Muito obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a cada um de nós. Que o Senhor possa estar presente nesse momento, nas correções do capítulo número 11 das atividades que vão ser feitas nesse momento. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, gente, como eu falei para vocês, pegue nesse momento, então, o capítulo número 11 sobre globalização, que nós estamos trabalhando com vocês. Já trabalhamos o número 1, chamado Metrópolis, valorização econômica do espaço, na página 191, 192 e 193. Na página 193, nós temos duas perguntas. E essas duas perguntas, para alguns, já foram feitas, mas quem não tem, então eu vou passar para vocês outra vez a pergunta e a resposta para ficar totalmente certinho no seu livro. Então diz o seguinte, a pergunta número 1, estou lendo. O número de metrópoles tem aumentado com as mudanças históricas no padrão de produção. Mencione as características de uma metrópole e identifique as duas mais próximas de sua cidade. Se você mora em uma metrópole, cite apenas mais uma delas. Então vamos agora então para as questões voltadas relacionado à pergunta número 1. Como nós vimos, nós estamos situados na semana do dia 3 a 5 de novembro de 2020. Então vamos para a pergunta número 1 da página 193. A resposta nos diz o seguinte: as principais características de uma metrópole: primeiro, importante grau de centralidade; segundo, referência cultural, política e de bem de serviço. E exemplos, eu coloquei mais 5 exemplos: RMPO, região metropolitana de Porto Alegre; RMF, região metropolitana de Florianópolis; RMC, região metropolitana de Curitiba, que é a nossa; RMSP, região metropolitana de São Paulo; RMRJ, região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, nessa pergunta, eu coloquei para vocês duas características. A primeira, importante grau de centralidade, é uma região metrópole. Segunda característica, referência cultural, política e de bens e serviço. E depois eu citei para vocês 5 exemplos. No livro estava pedindo um, mas eu vou colocar 5, que são a região. Coloquei a região sul, né? A região metropolitana de Curitiba, a região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, capital, né? RMF, região metropolitana de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Coloquei RMC, região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná. E RMSP, região metropolitana de São Paulo, capital de São Paulo. E RJ, região metropolitana do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro. Então eu vou dar um tempinho agora para você copiar essa resposta
para ficar totalmente certinho para vocês. Pergunta número 2 agora para vocês. E a pergunta número 2, ela vem falando lá no seu texto. Em uma análise rápida da rede urbana mundial, é possível concluir que as cidades são classificadas por suas funções. Quais são as diferenças entre metrópoles e cidade mundial? Cite exemplo. Então, nessa pergunta, ela vem perguntando duas respostas, né? Como nós podemos observar. A questão relacionada o que é metrópole, tá? E o que é, por exemplo, cidade mundial. Então vamos responder essa questão do seu livro, da página número 193, número 2. Tá? Só adequando aqui a página, porque ele está um pouco fora do sistema, para a gente ficar bem certinho para vocês. Isso. Então, resposta. As cidades mundiais são referências para o mundo dos negócios. Depois, as cidades mundiais mantêm fortes influências entre si, enquanto as metrópoles exercem influência regional. E um exemplo, nós podemos colocar a cidade de Curitiba. Então, eu vou dar um tempo para você copiar essa questão, essa resposta, na página 193, número 2.
Bom, aí já fizemos então a correção da página 193, da número 1 e 2. Então agora já estão corrigidas. Deu um tempo bem longo para dar tempo para você copiar, digitar, deixar tudo bem certinho, ou escrever, ou apagar e colocar respostas corretas e certas. Tá? Agora, na página número 194, foi a nossa live que nós fizemos e falamos sobre nova divisão internacional do trabalho. Foi focalizado DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Foi falado sobre divisão DIT clássica e também foi falado sobre a nova DIT, que seria a nova Divisão Internacional do Trabalho. Também nós comentamos sobre essa tabela, falando com vocês na nossa live sobre desenvolvimento da Divisão Internacional do Trabalho e foi focalizado 3 tópicos. O primeiro, capitalismo comercial, que foi a origem da Divisão Internacional do Trabalho, com as suas colônias de exploração, nós recebendo lá dos países que exploraram, por exemplo, Portugal, recebendo Portugal produtos manufaturados e nós enviando para Portugal, Brasil enviando para Portugal exemplos de produção de matéria-prima, tais como ouro, cana-de-açúcar, café em grande quantidade. Depois nós falamos sobre o capitalismo industrial. Esse foi um capitalismo industrial financeiro que até 1955 foi a consolidação da Divisão Internacional do Trabalho através das revoluções industriais e nós enviando para esses países matérias-primas tais como as minerações. Depois falamos sobre o próximo item da tabela, que é o terceiro, capitalismo financeiro pós 1955, e foi falado sobre a nova Divisão Internacional do Trabalho no mundo globalizado que nós temos, que nós ainda vai ser dividido em países ricos, Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus, Japão, Austrália, e também é dividido em 2 grupos, países em processo de desenvolvimento, como é o caso de países emergentes, que é o Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, China, México, Turquia, Chile, e os países pobres, que nós temos a maior predominância deles, estão no continente africano. Então isso foi comentado na página 194 do seu livro. Na página 195, nós falamos sobre royalties e demos exemplo configurado, por exemplo, sobre a usina hidrelétrica binacional Itaipu. Ela é chamada binacional porque envolve 2 países, como o Brasil e o Paraguai. E ali na página 195 tem uma pergunta que diz assim: explique por que mesmo possuindo grandes reservas de recursos naturais, determinados países são tão pobres. Então vamos agora a essa pergunta da página número 195, número 1. Resposta, que já li a pergunta. Então diz assim: os países com grandes reservas naturais e alto índice de pobreza não dispõem de tecnologias próprias para investir na indústria nacional. Porque esses países pobres, eles vão ter a prioridade em questões de atividade de agricultura, pecuária e extração. Não vão ter dinheiro suficiente para investir, por exemplo, em indústrias de alta tecnologia. E por isso, eles comercializam seus recursos naturais a baixo preço, importam tecnologia e produtos industrializados com elevado valor agregado. Como eu falei para vocês, eu já estou citando várias vezes esse exemplo. O iPhone número 12 foi lançado dia 13 de outubro de 2020 para o mundo todo e também aqui no espaço brasileiro. Aí a ideia do preço lá nos Estados Unidos é $1.000. Se traduzir $1.000 para o nosso real,
mais ou menos seria R$ 6.000. Mas a ideia deles é, ainda não colocaram um preço, mas estão querendo colocar entre 10 a 12 mil reais um celular como chamado fone i12. Agora, nós do Brasil enviamos para os Estados Unidos matéria-prima, como suco de laranja, como eu citei esse exemplo em outras aulas também. Então, essa disparidade, quanto suco de laranja eu tenho que enviar, ou conta laranja eu tenho que enviar para receber um iPhone 12. Faça esse cálculo ou peçam, né, por gentileza, para a professora Solange de matemática, que é de vocês, para ela fazer esse cálculo. E depois vocês dão a resposta para mim nas próximas lives. Por exemplo, eu recebo nos Estados Unidos um iPhone 12 custando mais ou menos R$ 12.000. E quantas laranjas ou quanto suco de laranjas eu devo enviar para receber um iPhone, tá? Então, agora você vai copiar a resposta da questão número 1 da página 195. Também vou dar um tempo disponível para você copiar essa resposta numa boa para ter no seu livro. Bom, eu acho que foi um tempo bem longo para você copiar essa resposta e ficar ok, tá? Vamos agora para a página número 196, página 196 do seu livro, para a gente já copiar outra questão da sua resposta, 196. E nos diz o seguinte, cada nação exerce um papel específico no contexto econômico mundial, caracterizando a chamada divisão internacional do trabalho, que é chamado DIT, né? Descreva a DIT observando como é que é hoje atualmente. Então, página 196, pergunta número 2A. E a 2A nos diz assim, letra A, entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como é que ocorre esse DIT, Divisão Internacional do Trabalho? Então, vamos agora para a questão 2A, resposta. Os países subdesenvolvidos não industrializados exportam matérias-primas para os países desenvolvidos e importam produtos industrializados deles, né? E isso vai tornar o quê? Sempre dependente dos países desenvolvidos. Tá? Então agora vou dar um tempinho para você copiar essa pergunta, que está na página 196 e no seu quadro a resposta.
Agora vamos para a pergunta número 2b da página 196. Entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos industrializados. Então vamos ver qual a resposta da próxima pergunta, da 2b da página 196. E nos diz assim: os países subdesenvolvidos industrializados exportam matérias-primas e produtos industrializados para os países desenvolvidos. Vou dar um tempinho também para você copiar essa questão. Relacionado à pergunta número 3, diz assim: qual é a classificação do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho? Em sua opinião, e com base no tema estudado, os países têm condições de ser incluído entre as nações desenvolvidas? Por quê? Então vamos agora à resposta da próxima questão, que está na página número 3, na página 196, número 3, a questão. Então, resposta: por não ter atingido um nível tecnológico competitivo em relação aos demais países e enfrentar graves problemas sociais, o Brasil integra um grupo dos países subdesenvolvidos, industrializados e emergentes. Bom, aí a próxima questão, nós iremos falar sobre a próxima aula, né? Sobre poder privado e poder estatal, que está na página 196 e 97. Depois nós vamos estudar os problemas socioeconômicos, né? Desigualdade e desemprego. E depois na página 201 e 202, 201 e 202, é a atividade avaliativa do mês de novembro. Então é a página, já assinale lá, já marque lá, 201, vou até marcar. Questão número 1, 2, 3 da página 201 e a questão número 4 da página 202. O número 5 não precisa fazer. Número 5 não precisa fazer. E isso, aí nós já corrigimos todo o capítulo número 11. Tudo o capítulo 11 está corrigido. Só vai faltar a atividade EV2, que é o quê? Repetindo, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Menos o número 5 não precisa fazer essa atividade, ok? Então, o AV2 é aquelas páginas que foi citado, acabei de citar. E as outras já foram todas corrigidas, ok? Então, essa atividade já está prontinha, corrigida no seu livro.
livro, ok? Só fica a atividade do AV2. Falando outra vez para ninguém ficar perdido com relação a isso aí. Página 201, número 1, 2 e o 3. E página 202, só o número 4. E o número 5 não precisa fazer. Essa página 201 e 202 são as próximas atividades avaliativas do mês de novembro. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo assunto. Tchau, tchau, fui.